Aí você vai olhar o processo, tudo bem, tá, tem água. Da onde vieram os demais elementos? A atmosfera primordial de Stanley Miller. Uma descarga elétrica. Amônia, hidrogênio, metano, porque oxigênio não poderia ter, formaram lá os primeiros aminoácidos. Aí você vai olhar os aminoácidos, será que eles poderiam reagir? A química proíbe a reação de aminoácido com aminoácido. Será? Pô, eu estudo química há muito tempo. Eu sei, termodinâmica, ΔG. Você vai olhar aminoácido com aminoácido, ΔG é positivo. O que significa isso? Significa que todo aquele cenário que você vê, que o seu professor de biologia, o seu professor de química te ensina de Stanley Miller, é contra as leis da química. Será mesmo Eberlin? Vamos ver o que o Hércules do canal Matéria Escura, que também é químico, tem a dizer sobre essa sua afirmação. Isto é uma falácia, uma mentira. Ele só comparou duas moléculas isoladas e usou como argumento, mas na verdade, lembre-se, nós não estamos sozinhos na Terra, as moléculas também não estavam sozinhas lá. Existia uma mistureba de inúmeras moléculas, de inúmeros tipos de átomos, de inúmeros tipos de superfície com diferentes temperaturas, dentre outros vários fatores que aconteciam na Terra radiana, que a gente chama. E, portanto, essas reações poderiam ocorrer porque a gente já reproduziu elas em laboratório e elas ocorrem sim. Então, portanto, isso é só uma falácia que até pode enganar pessoas que conhecem pouca química, porque esquecem que, na verdade, a maioria das reações que acontecem na natureza são catalisadas. Você entendeu? Aí você vai olhar naquela sopa, naquele experimento de Stanley Miller, que dizem que é prova que a gente evoluiu, que o professor ensina na aula de biologia e na aula de química. Gente, está assistindo, fala, professor, assisti lá no Monark. Eu vi lá que o professor Marcos disse que a química proíbe essas reações todas que o senhor está mostrando aí na lousa, professor. Pode falar. Coitado do aluno que se sujeitar a fazer isso, vai passar uma vergonha do caramba. Eu posso falar, me chama, que eu vou lá provar pra ele que proíbe mesmo. Porra, Eberlin, prepara um artigo científico pra ontem sobre isso, pois você vai ganhar o prêmio Nobel. Meus parabéns. Entendi. Cara, não pode. Mas eles não têm uma teoria pra explicar? A teoria deles é o seguinte. Veio um excesso de no meteorito. Tem gente que acha que não foi Deus, que foram os ETs que criaram a vida na Terra. Essa é uma teoria que tem alta agora. Panspermia chama. Daí o Eberlin mente na cara dura, dizendo que a teoria para explicar a origem da vida na Terra é a panspermia, que na verdade não é uma teoria, mas sim uma hipótese que diz que a vida, ou pelo menos os elementos necessários, vieram de asteroides e cometas, que detalhe, é uma hipótese bem criticada na academia por ser considerada apenas um jeito de jogar a origem da vida para outra coisa sem explicar nada. Sabe por quê? Porque eu jogo o meu problema pra um lugar bem longe, bem distante, que eu, inclusive, nem consigo levar o meu laboratório lá pra investigar, certo? Mas Deus não é isso também. E tá resolvido. Absolutamente não. Ô lapada seca do caramba, nem o Eberlin esperava essa. Ô Monark, a obra dele tá aqui, não está? Sim. Se você pinta um quadro, o seu estilo fica lá, não fica? Fica, mas como você sabe que é seu, que é o estilo de Deus ou o estilo de ET, entendeu? Zé da manga! 2 lapadas seguidas, que sensacional. A questão não é essa, então. A questão é, como é que eu sei que é a obra de um ser inteligente? Como que eu sei que é a obra de um processo do acaso? Como é que eu sei? Você entra na Capela Sistina. Não é do acaso, né? Por que não? Porque é muito organizado, né? É muito complexo a estrutura para ser só o acaso, né? Não é só complexo e organizado. Tem propósito, tem intenção. Tem complexidade, sim, mas não é uma mera complexidade. É uma complexidade que você não pode reduzir. Por exemplo, se você tirar partes do quadro, fica faltando, não é? Você vê lá, Deus criando o homem, tá certo? Se você quer expressar você tem esse propósito de fazer um quadro sobre a criação do homem, você tem que ter todos os componentes ali, Deus, o homem, tudo. Então, olha, você tem na Capela Sistina várias e várias evidências, apesar de você... Olha, imagina, vamos supor... Como assim? Tô entendendo nada. O Eberlin é tão ruim em fazer analogias, que dá pra perceber que ele mesmo perde o raciocínio e não sabe como encerrar, demonstrando que não tem ideia do que está falando. Quê?
Você precisaria ter visto o pintor pintando para saber que foi um grande gênio da pintura que pintou? Não. Não, é a mesma coisa que a gente tem um universo, o Monark. Só que o universo falta duas coisas, né? Significado e propósito, né? Você tem a vida. Mas qual que é o propósito? Você Qual tem que é a o terra. significado? Eu não sei. Eu não descobri isso ainda. Aí você vai ter que ir um pouco além. A Bíblia diz que há dois tipos de revelação. O Eberlin se diz cientista, mas sempre tem que apelar para a Bíblia para justificar tudo, quando a ciência não ajuda a provar o que ele fala. Você agora que você for gozar, segura as bolas do saco. Nossa. Aí na palavra de Deus tá muito claro, Monark. Diz que assim, os céus são os céus do Senhor. A terra ele nos deu de presente. Os céus proclamam a glória de Deus. O universo anuncia as obras das suas mãos. É um Salmos que fala sobre isso. Agora a terra ele nos deu de presente. Por isso que não pode ficar procurando exoplaneta ou Deus nos deu a Terra de presente, logo está proibido encontrar exoplanetas. Marcos Eberlin. Vai tomar no cu. O Sacani tava todo emocionado outro dia que, olha, encontraram um. São mais de 5.300 exoplanetas, né? Exoplanetas. Sei direitinho como é que fala essa palavra. Não sabe nem falar o nome certo, e quer ficar dando opinião, simplesmente ridículo. Encontraram vida em algum deles? Absolutamente não, nunca vão encontrar. Calma, não foram ainda até lá. Mas o primeiro que encontraram foi o Kepler 186f. Não foi não, já se sabe da existência de exoplanetas desde os anos 90. Kepler 186f foi descoberto em 2014. Enfim. Kepler 186f foi o primeiro exoplaneta descoberto pela NASA. O quê? Kepler 186f foi o primeiro exoplaneta descoberto pela NASA. Como? Foi o primeiro exoplaneta descoberto pela NASA. E ele falou assim, olha, cara, ele está na região habitável. Região habitável é aquela distância de uma Nem estrela muito quente, nem muito frio. em que a água possa ser líquida. Sim. Nem se sabe se tinha água lá. Se tiver água, ela pode ser líquida. Entendi. Aí diz assim, eu vou fazer uma pergunta. Onde há água há vida, certo, Monark? É o que dizem. Onde há água há vida? Certo ou errado? É o que dizem, não Mas sei o que tá que você certo ou acha? errado. Eu acho que sem água não dá pra ter vida. Mas então a declaração deve ser diferente. Onde há vida, há água. Mas onde há água, há vida? Não necessariamente. Não, você tem que ter milhões de outras condições. Sim. Logo a Terra tem 6.000 anos e tinha dinossauros na China puxando carroças. A terra, ele nos deu de presente. Tem um versículo na Bíblia que diz que Deus fez a terra para ser habitada. O resto é para manifestação da sua glória. Os planetas são coloridos, são diversos. Então Deus teria criado um universo inteiro só por enfeite mesmo. Isso pra ele é de boa. Milhões de galáxias só pra enfeitar. Mas vai dizer que o universo, a Terra e a vida evoluiu por milhões de anos. Aí não, isso é absurdo. Fizeram uma pesquisa no Brasil. Quantos por cento dos brasileiros creem em Deus? 90%. 89. De 10, 9 creem em Deus. Por quê? Ué, na Índia 80% da população acredita num deus elefante de 4 braços. E eu te pergunto também o porquê. Não quer dizer que se a maior parte da população acredita em algo somente por fé que logo isso existe. Quando eu falo isso, eu sou louco? Teve uma parada que eu aprendi recentemente que me deixou encacocado, cara. Por exemplo, o tamanho da Lua e a distância dela relativa ao Sol e à Terra é exatamente o que deveria ser para que aqui acontece um eclipse solar completo e perfeito. Não é! Não é perfeito não. Uma prova disso aconteceu nesse ano, com o eclipse solar anular, que acontece quando a Lua está mais distante e não esconde completamente o Sol. Porque estatisticamente falando, qual que é a probabilidade da Lua se formar e ter as dimensões e as proporções exatas? É zero. Disse um Marcos Eberlin, que não sabe porra nenhuma de estatística. Dá pra calcular a chance, a sorte que a gente tem nesse mundo, sabia? Eu falo no meu livro, são os recursos probabilísticos do universo. O pessoal da matemática, estatística, probabilidades, tudo já se reuniu para fazer essa conta. Quanto é 100 mais 15?
0 com mais dá 0. 5 com 0 dá 0. E o 5 sobe aqui. 5 com 1, 6. Com mais 1, 7. 700. Tem um artigo que foi publicado. Pegaram todas as partículas do universo, 13,8 bilhões de anos, deram toda a chance do mundo para um único evento ocorrer. Aí calcularam os recursos probabilísticos do universo. A gente não tem sorte o suficiente nem sequer para 50 bits 500 bits de informação. É a primeira linha lá do trecho de Shakespeare. Ser ou não ser, eis a questão. Quê? Aí fizeram as contas para ver qual era a nossa chance, por exemplo, da Lua ter o mesmo diâmetro que o Sol. É 0. O cara é profissional em trazer uns dados tirados daquele lugar sem citar a fonte. Pra que artigos científicos se temos o Marcos Eberlin que sabe tudo? Ó, a gente tem 26 constantes universais que regem o universo. Nem sequer para uma dessas constantes a gente tem sorte suficiente nesse planeta, nesse universo sortudo, para ter a sorte sortuda que a gente tem. Então se a chance é 0, o universo já pode começar a se desfazer então. Nem sequer para uma dessas constantes a gente tem sorte suficiente nesse planeta, nesse universo sortudo, para ter a sorte sortuda que a gente tem.